Olá, amigos do Fantasy Basket da Modifaz. Passamos um tempinho afastados, mas estamos de volta aí. Valeu a espera, né? NBA começando. E hoje, dando bom dia, boa tarde, boa noite aí a quem for nos ouvir ou nos ver no YouTube e no Spotify. Né? Dando bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vão ver, mas é sempre um prazer estar por aqui. E hoje temos um convidado ilustre, né, uma figurinha muito conhecida aí dos fantasies da NBA, né, um adepto da planilha, não só adepto, como grande referência aí da planilha, e commissioner também da Liga 9. Né, eu também, é um convidado especial para mim, porque foi quem me apresentou essa brincadeirinha aqui, é quem eu tenho que agradecer por hoje estar tão ligado aqui à brincadeira e saber que foi um convite aí do amigo. Olá, Vilmar, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde, bom dia e boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Gustavo, boa noite aí, espectadores aí do nosso podcast, enfim, né, boa noite, porque aqui tá de noite, é a hora que vocês escutarem, é problema de vocês, enfim, mas vamos falar aí de fantasy, vamos falar aí um pouquinho de NBA, né, porque é um efeito colateral do nosso fantasy, e vamos nessa. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no Fantasy, como começou e como está hoje, e fala um pouquinho também da Liga 9, que foi a minha primeira liga também no Fantasy, é ela que você é o comissário na plataforma Multifaz. Fala um pouquinho sobre o Vilmar planilheiro, né? A maioria dos times fazem referência à planilha. E como é que está essa planilha nos tempos de inteligência artificial, de a insubstituível análise humana. E aí, como é que estão as coisas? Como é que você começou e como é que está a Liga 9? Então, vamos começar aí citando, né, dizendo que a planilha está morta, né, porque faz muito tempo que eu não atualizo nenhuma planilha, estou jogando só no freestyle. E, a bem dizer, os meus títulos vieram no freestyle, depois que abandonei as planilhas. Comecei na Liga 3, eu ainda morava em João Pessoa, foi feito um convite lá no grupo do Bola Presa, lá no Facebook na época. E aí eu coloquei meu nome, me interessei, o Hermes, que hoje é um amigo meu aqui de Brasília, me entrevistou, acabou me chamando para a Liga. E eu comecei, tinha entre outros jogadores o Westbrook, tinha a Pique, uma das piques de loteria, e aí assim, eu já comecei fazendo o que qualquer novato faz, né, que é um monte de besteira. Troquei minha pique alta por Eric Bledsoe, troquei o Gênero por nada, na época o Westbrook era bom, e aí, assim, parece que a sorte, né, a vida ainda te dá a sorte, e aí eu fiquei só com uma pique nesse ano, a pique 13 ou 14, uma coisa assim, era uma pique que não era tão alta. E na época eu acabei selecionando um jogador que, assim, não tinha um hype tão grande, um jogador assim que a galera achava que poderia ser bom, mas que ainda tinha muito a evoluir, a demorar para ele explodir, se explodisse, né? Chamado Shea Gilgeous-Alexander. E aí eu troquei esse jogador e eu estava muito confiante na minha planilha, eu achei que fosse campeão, eu troquei o Shea por Nemanja Bjelica e PJ Tucker, e uma second. Enfim, esse meu início no Fantasy. Então, assim, se você é novato no Fantasy e já fez muita merda, não desista. Porque ano passado eu acabei sendo campeão da Liga 3. Mesmo tendo feito todas essas merdas. Se bem assim, eu fui campeão e eu acho que eu sou um time lá que há mais tempo não faz troca. Então, às vezes não mexer tá sendo um bom resultado para mim, sabe? E aí entrei na Liga 3, depois fui chamado para a Liga 5, depois da Liga 5 teve a Liga 7, que depois eu fui expulso da Liga 7. Aí abri a Liga 9, aí fui chamado para a Liga 10, que acabou. E aí fui chamado para a Liga 6, aí fui expulso da Liga 6 porque o cara que tinha expulso da Liga 7 estava na Liga 6. E aí depois o cara saiu da Liga e aí me chamaram de volta para a Liga 6. Enfim, hoje eu estou em 5 ligas aí disputando e estamos nessa, né? Aquela velha diversão. Às vezes a gente fica mais animado, às vezes menos, mas seguimos aí. E aí estou como comissário na Liga 9 aí para mais uma temporada, a Liga 9.
que muitos acreditavam que ia acabar, ainda não acabou. Quando as pessoas duvidaram que ela vai acabar, aí eu deixo ela acabar, mas por enquanto a gente vai manter ela viva aí. Pois é, não vamos deixar a Liga Nova acabar. E a gente vai depois voltar especificamente para a Liga 9, mas eu queria nesse momento trazer o nosso quadro NBA News. Cara, a grande novidade dessa semana na NBA foram os escândalos aí de apostas, né? E a abertura da NBA, né? Na verdade, puxou um pouquinho do noticiário da abertura, a gente tanto que esperou a abertura da NBA, mas essa novidade que traz para a gente é uma troca no head coach do Portland Trail Blazers, né? Agora assume o nosso compatriota aí, o Thiago Splitter, interinamente, mas assume o cargo. E eu queria, além dessa notícia, trazer a abertura da NBA como essa novidade tão bacana que demora tanto para chegar. Quando está na NBA Finals, a gente já fica no Fantasy se coçando para o ano seguinte, o pessoal já pedindo para abrir o mercado do ano seguinte. E essa semana nós tivemos o início aí, muitas confirmações, muitas assim, novidades no Fantasy, e aí eu queria que você trouxesse algumas assim, que me chamam as atuações à mente. O Embanyama aí chegando com um upgrade grande em relação à temporada passada, Alperen Sengun também, iniciando, fez uma super Euroliga e parece que emendou já também com um avanço aí nos números de fantasy. Shea começou a temporada mais uma vez, como terminou a anterior, né? E aí eu queria sua opinião aí sobre os jogadores que mais se destacaram essa semana no fantasy. Na sua opinião, assim, quem manteve um que eu esperava muito era Jaylen Brown e parece que sozinho ele não vai fazer muita coisa, mas está só no início, né? Quem você acha aí dessa turma que se destacou aí na primeira semana? Temos Kevin Durant fazendo dupla lá com o Sengun no Rockets. Temos uma série de jogadores aí despontando no Fantasy. Doncic, né, começando a temporada com o LeBron lesionado e já começando fazendo grandes atuações. E aí, o que é que você espera dessa galera e alguém mais que você queira trazer? E também um pouquinho falar do que você pensa a respeito dessa situação das apostas. São muitos assuntos, né? Começando com a questão das... Vamos falar primeiro do Thiago Splitter, né? Querendo ou não, mesmo sendo uma situação um pouco inesperada, né? É legal ver um brasileiro, né? Que teve tantos anos aí na NBA, teve bastante destaque no San Antonio Spurs e agora está aí no Portland como treinador, né? Alçando a situação de treinador, né? É legal ver um brasileiro chegar numa situação como essa, né? A primeira vez. Com relação às apostas, eu acho legal essa questão de terem havido opiniões. Eu acho que muita gente fala assim, não pode ter aposta. E, assim, eu não aposto, né? Eu não tenho essa pegada de apostar e tal, mas as apostas sempre existiram, né? E nos Estados Unidos sempre foi muito forte, as apostas sempre existiram. Desde que o ser humano existe, ele aposta. Então, nada melhor do que serem reguladas. Se está havendo prisão, se estão havendo prisões, se a polícia está chegando, se a NBA está fornecendo dados, se a gente tem hoje inteligência artificial, algoritmos e tudo mais, para pegar movimentações em comuns, é legal que isso esteja aparecendo. A gente tem que fazer a conexão com o Fantasy, né? Eu tenho o Terry Rozier aí na Liga 9, e bem, provavelmente vai virar multa, mas eu acho que é legal. Claro que a gente não pode definir ninguém como culpado antes do julgamento, mas é bom saber que as coisas estão acontecendo e que o jogo vai ficar cada vez mais limpo, né? O Adam Silver, ele tinha, em conjunto com as empresas de apostas, minimizado assim, alguns riscos, né? Tirando, por exemplo, a possibilidade de apostar em underdog dos jogadores two-way, né? Que assim, são jogadores mais insignificantes e que acabam podendo gerar lucros exorbitantes sem passando desapercebidos, enfim. Creio que ele está fazendo um bom trabalho nesse campo, né? E eu espero que as coisas cada vez fiquem mais limpas em relação a isso, para que não haja muita dúvida em relação à limpeza do jogo, né? O jogo estar limpo e não haver problema em relação a isso. Com relação às primeiras rodadas, assim,
O OKC continua, né, naquela toada, né, não parece que vai tirar o pé, parece que, inclusive, jogos vencidos nas prorrogações mostram que eles estão realmente interessados em começar muito forte, mesmo na temporada regular, algo comum em equipes campeões, eles diminuírem o ritmo, né, na temporada regular, né, e se guardar para os playoffs, isso não está acontecendo com o OKC, era razoavelmente esperado, é uma equipe jovem, bastante jovem. Gostei do Rocket, do Houston Rockets, gostei bastante do San Antonio Spurs. Eu acho que os Spurs eles podem dar nesse ano o salto que o Oklahoma deu no ano retrasado, e ser aquela equipe jovem, surpreendente, e vai chegar muito longe, talvez esse ano não para já sair destruindo nos playoffs, mas para usar um reboliço ali na temporada regular e dar um trabalho nos playoffs. Então, com relação aos jogadores, né, o Alper Shango, gostei bastante. Vamos falar um pouco também da Conferência Leste, né, o Orlando Magic. Eu acho que eles vêm muito fortes para essa temporada, apesar de que eles tiveram uma vitória aí não foi uma vitória larga contra o Miami Heat, mas o Miami Heat é aquele time bem organizado sempre, né? Não é difícil, mas eu acho que a chegada do Desmond Bane vai trazer ganhos para eles, ganhos ofensivos muito fortes. Então, eu gosto muito do Orlando Magic na Conferência Leste. E tá tendo aí realmente o San Antonio Spurs e o OKC. Gostei também do Golden State Warriors, duas vitórias até o momento, contra o Lakers e contra o Nuggets. Talvez eles consigam Duas manter a vitórias toada grandes, né? talvez eles consigam manter a toada do ano passado, quando o Jimmy Butler chegou, né? E aí foram parados pelo Minnesota nos playoffs, mas sempre ganham, então não dá para saber o que aconteceria. O Timberwolves era muito forte, realmente, não dá para dizer que o Warriors ganharia, mas seria outra série. Então, esses destaques, lembrando, nível MVP, né, nesse começo, já era esperado também, o Doncic também, né, o Doncic magro, vamos ver como é que ele vai fazer ali no Lakers. E, assim, como uma surpresa, assim, um jogador assim, que estava meio fora do radar, mas que tem aparecido assim muito bem, né? Eu diria, não diria nem muito fora do radar, mas assim, o Edgecombe do Sixers estreou muito bem, foi muito bem na pré-temporada, já tinha um hype em cima dele, e ele correspondeu nesse primeiro jogo, bateu o recorde do LeBron de muitos anos, né? De mais pontos no primeiro quarto de um novato. Então é um cara que eu acho que dá para olhar. O Cedric Ford também gostei bastante do jogo dele, um jogo bem Deixa eu inteligente, né? aproveitar essa fala sua do Edcom para fazer um paralelo entre ele e o Cooper Flag, né, que teve a má, como é que chama, má sorte talvez de estrear contra o Embanyama 2.0, que assim ofuscou bastante a partida dele, e ele teve uma partida assim que no primeiro tempo não fez nenhum ponto, por exemplo, né? O Cooper Flag, que é esperado como um jogador geracional também. E aí assim, a pergunta que eu ia lhe fazer, que envolvia Edcom também, era o quão falso é essa primeira impressão do Cooper Flag e o quão verdadeiro é essa primeira impressão do Edcom para você. Tá assim, com relação ao Edcom, eu acho mais fácil jogadores como o Edcom terem primeiros momentos na NBA mais fortes, sabe? Ele é um jogador que ele é da individualidade, ele é um jogador que bate para dentro, é um jogador que é um pontuador nato, né? O Cooper Flag é um jogador mais cerebral, né? Não que ele não seja um pontuador, ele é um grande pontuador, um grande defensor, reboteiro, mas eu vejo o Cooper Flag mais, obviamente, são posições diferentes, né? Mas eu vejo o Cooper Flag mais como uma espécie de Cade Cunningham. E o Cunningham, quando ele entrou na NBA, ele também teve alguma dificuldade para entender o nível dele. Ele começou bem, né? Ele não começou de uma forma muito fraca, mas ele nos primeiros meses não teve toda aquele hype justificado por ser a escolha número um do draft. Ele precisou chegar a entender a NBA, ele é um jogador um pouco mais lento, mais cadenciado, então me parece natural. Eu ainda tenho bastante confiança no Cooper Flag, ele já demonstrou basquete o suficiente, tanto na pré-temporada quanto no universitário dele, para que se tenha um nível de confiança alto nele. Então, eu acho que o Cooper Flag tem tudo para decolar ainda durante a temporada. Talvez não para ser novato do ano. Eu acho que o novato do ano muitas vezes é um jogador
mais do estilo do Edson, sabe? Talvez seja esse o tipo de jogador que enche os olhos assim numa primeira temporada, mas a longo prazo eu ainda acredito que o Cooper Flag tem uma tendência a ser o jogador mais relevante da NBA. Vamos aproveitar, Vilmar, para a gente entrar aqui na plataforma da Multifaz, na Liga 9, e aí a gente vai passando pelos confrontos, e aí você vai trazendo os seus destaques aí. Teve o confronto entre o Goiânia Césios e o Brasília Ariranhas, aí 4-3, né? E aí os destaques aí das equipes. Foi um jogo bem equilibrado, né? Foi um jogo assim, equilibrado, terminou no 4-3. Mas, assim, destacando alguns jogadores, né? Eu gostei, por parte do Sérgio que venceu o jogo, o Grayson Allen deu bastante assistência, que acabou influenciando bastante, né? O resultado é um número fora do comum para ele. E um jogador que eu acho que esse ano pode decolar, né? É o Ozar Thompson. Eu acho que ele tem tudo para decolar nesse ano, né? Uma temporada muito mais forte do que ele teve no ano passado. Eu acho que ele tem uma temporada mais forte do nível, por exemplo, do irmão que o irmão dele teve no Rockets, tá? O Emen teve mais espaço, mas desde sempre eu sempre achei o Alzar um jogador melhor do que o Emen. Mas das condições de cada um, eu acho que o Emen despontou mais rápido, mas eu acho que esse ano tem tudo para o Alzar Thompson também dar aquele salto de qualidade. Na equipe do Ariranha sempre, e aí era um jogador que você já falou que gostou do Golden State Warriors aí nos primeiros jogos, e aí qual é o papel que você acha que esse Curry, que no primeiro ele teve meio discreto no primeiro jogo, mas ontem ele já aprontou das suas, teve uma partida bem de destaque. Aí como é que você acha que nessa nova formação aí nova, entre aspas, né? Porque é do final do ano passado para cá. E temos, como é que chama? O Jimmy Butler e o Jonathan Kuminga como suporte ali na parte ofensiva, principalmente. Como é que você vê a atuação de Curry agora para o Fantasy? Cara, assim, se o Curry joga, eu assisto, porque assim, é um deleite, né? É absurdo. E assim, ele influencia o jogo mesmo estando mal, mesmo sem tocar na bola, ele tem uma gravidade própria, ele faz com que o time adversário tenha uma estratégia defensiva totalmente diferente, então ele é diferenciado. Me chamou a atenção comigo titular, sim. Ainda, nesse primeiro momento, acredito que seja mera estratégia para valorizar o ativo e conseguir trocá-lo antes do All-Star Game. Tá? Ainda acho que seja esse o plano do Golden State Warriors. Mas, tudo bem. Vamos ver aí o que os próximos meses dizem. Na NBA todo mundo é muito rápido. Às vezes o jogador que é descartável, daqui a pouco é um trem importante. Então, me surpreendeu um pouco. Ainda acho que o objetivo é trocá-lo, mas não deixar eles valorizar e trocá-lo. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? O Goiânia Césio, sem muitas estrelas, né? Buddy Hield, Alzar Thompson, Grayson Allen, Herbert Jones, Jacob Poeltl e Hartenstein, mas teve uma atuação bem consistente, né? Todos eles. E aí são jogadores que talvez tenham potencial de crescimento em relação ao ano passado no Fantasy. Mas aí eu queria mais trazer aqui no Ariranhas 3 jogadores que trocaram de time e já tiveram uma atuação na primeira rodada, pelo menos, abaixo do esperado. Michael Porter, Cameron Johnson, Ken Johnson e Miles Turner. O que é que você acha aí desses 3 que foram trocados de equipe, né, do ano passado para cá? Inclusive Porter e Ken Johnson foram parte da mesma troca. E aí, o que é que você acha aí? Foi uma partida bem fraca dos 3, que ano passado tiveram um ano bom. E aí, o que é que você espera deles aí? Quem é que você acha que vai ser por aí mesmo e quem é que você acha que ainda vai evoluir? Cara, assim, no aspecto fantasy, tá? Trazendo aqui para as ligas de fantasy, eu achei a atuação do Miles Turner muito boa, tá? Ele deu 5 assistências, um número muito alto para ele, muito alto para o pivô. Rebotes, ele nunca foi de pivô muito. 2 bolas de 3, foram poucos pontos, mas foram 2 bolas de 3, então pontua bem. Com 3
bloqueios, né, com 3 tocos. Então, assim, eu acho que a atuação do Miles Turner é mais ou menos o que se espera dele em relação ao fantasy. Não assisti o jogo do Milwaukee Bucks, então não tem como dizer como foi a atuação dele dentro da equipe, mas em relação ao fantasy me Em termos parece de que números, né? enquadra. Em termos de números, Me parece é o que ele tem para entregar mesmo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é isso. O Michael Porter, assim, é uma decepção, né? Nesse Nets quebrado, ele precisa ainda mais, mas também foi só um jogo, né? Ele não jogou tantos minutos. Mas nesse Nets quebrado, ele precisa oferecer mais, principalmente em relação à bola de 3 rebotes, é esperado mais dele, né? E o Cam Johnson, cara, não sei, né? Eu acho que ele tem a crescer no Denver, né? Ele tem no Jokic aí para passar bolas para ele é muito bom, de catch shoot, sabe armar o jogo também. Eu acho que foi um jogo abaixo da média nesse primeiro momento, mas não dá para dizer muita coisa. Eu gosto bastante do Cameron Johnson. Ele é um jogador que tem tudo para se adaptar muito bem ao Denver Nuggets. outro confronto aqui entre Araraquara Vulcanos e Natal Potiguaras. Deixa eu fazer aqui, baixar aqui para. Foi 4-2 para o Natal Potiguaras. Destaques aqui do Araraquara Vulcanos, é um time bem formado, né? Teve uma atuação consistente de seus jogadores, mas mesmo assim não foi suficiente para vencer um time também muito forte do Natal Potiguaras, né? Que tem, dentre outros, Jokic e Porzingis, que fez uma boa estreia, né? Apesar dele já ter aparentemente lesionado aí, e é um problema que os donos dele no Fantasy têm que conviver, a quantidade de lesões, mas teve boas atuações tanto de Bridges, como de Amen Thompson, como de Castle e Trae Young, que foi um pouquinho mais discreto do que a gente está acostumado a ver, né? Mas assim, Natal Potiguaras vem forte também aí. Qual o seu destaque aí nesse jogo? Cara, foi um jogo de alto nível, né? As duas equipes jogaram muito, são duas boas equipes, e o Potiguaras é realmente um seríssimo candidato aí nos playoffs, né? Um time com o Trae Young, com o Stephen Castle, que, assim, o destaque entre os novatos na última temporada, e agora tendo mais espaço, né, como armador no San Antonio Spurs, apesar de que tem o Darren Fox, mas ele tem tudo para ir muito bem. O Amen Thompson, como eu tinha citado aí em relação ao irmão dele esse ano, ele vai ter mais espaço ainda por conta da lesão do Fred VanVleet, Miles Bridges, Jokic. Esse time é muito forte. Esse time é muito forte, ainda tem opções no banco, como o Kelaware do Miami, que é um jogador que tem muito potencial, a gente não sabe se ele vai conseguir desenvolver. O Eric Spoelstra deu umas duras nele recentemente, então talvez ele tem um quê também de ração Whiteside, sabe, no Kelaware, então dá um pouco de medo, mas ele tem mais qualidade, né? Vamos aguardar um pouco. Mas dá um medinho de ração Whiteside, de ser muito número, mais vazio. Né? Ele tem o Dort, ele tem Kevin Porter Jr., ele tem ainda alguns reservas de bom nível. Então, assim, é um time para se ficar de olho. Uma bela vitória, um jogo que não foi fácil, como 4-2. O time do Vulcano jogou muito bem, mas sobressaiu realmente que tem um elenco melhor, que tem Nikola Jokic, tem tudo, cara. Nikola Jokic é um jogador, assim, absurdo para fantasy, para liga, então ele não se machuca, não perde jogo, ele é realmente absurdo. Joga todos os jogos para valer, né? Ele bota qualquer equipe aí na tabela de favorito. Mais uma partida aqui, Ceará Forró Airplanes contra RJ Pombos, né? 5-1 para o Ceará, né? O time do Ceará Airplanes aí conta com uma dupla de gigantes aí das suas torres gêmeas, o Embanyama e Chet Holmgren, né? Duas primeiras escolhas aí seguidas da equipe, e acaba só por eles também já se credenciando aí a disputar bem, apesar de ter um bom elenco de apoio aí com o Quickley, Norman Powell, que começou muito bem a temporada, DeMar DeRozan, que o pessoal acha que cada ano que passa ele vai começar a cair de rendimento, mas volta, né, no seu estilo, não contribui muito de 3 pontos, mas nos pontos ele carrega bem. E a equipe do Pombos, que conta mais com jogadores jovens, né, como o Dyson Daniels, tem o Anunoby ali, e tem o Matas Buzelis aí do Chicago, que é um novato do ano passado, que
espera-se muito, né, de desenvolvimento, e que ele assuma em breve a frente do Chicago Bulls aí no sentido competitivo. E aí acabou dando Ceará Airplanes por 5-1, né, uma partida com placar elástico, e que eu acho que reflete a diferença entre as duas equipes. Assim, foi um jogo belíssimo do Airplanes, tá? Foi um jogo muito forte da parte do Como enfrentar Airplanes, né? essa dupla aí, Chet Holmgren e Vitor Wembanyama aí no... Então, assim, essa é uma dupla realmente muito boa, né? Mas, assim, onde me pega esse time do Airplanes é na questão saúde, né? O Embanema perdeu vários jogos ano passado, o Chet Holmgren perdeu a primeira temporada e perde também bastante jogos, o Jalen Johnson se machucou no ano passado também, então, assim, é uma equipe jovem, né, com bastante potencial, mas precisa se manter saudável na hora certa, para que o time tenha alguma chance, né? Mas é um time realmente muito forte, é um time muito bom. O Norman Powell aí, enquanto o Tyler Hero não conseguir retornar para o Miami Heat, ele deve assumir aí a pontuação do Miami Heat, a questão ofensiva ele deve levar bastante nas costas, então eu acredito que vai pontuar bem nesse começo de temporada, até o retorno do Tyler Hero. O que tem essa temporada aí para ele demonstrar que veio, né? Ele está ali no Toronto, ele precisa realmente dar um salto de qualidade, né? Então, assim, é um belo time, mas eu tenho algum receio da questão de saúde, né? Em relação ao pontos, é um time de playoffs, mas eu não vejo muito mais que isso, não. Falta estrela, não é nenhum desses jogadores, não é o Darcy Lennox, o Andrew Wiggins não é esse jogador, o Anonobi, Camaral, Livre, talvez o Matas Buzelis, mas não acho que o Matas Buzelis seja um jogador para carregar um time distante nos playoffs do Fantasy, principalmente nesse momento da carreira dele, né? Ano passado ele teve menos espaço do que se esperava no Chicago Bulls, esse ano parece que ele vai ter o espaço dele, né? Mas não acho que esse time da região do Pombos vai muito longe essa temporada, não. Já o Ceará Airplanes depende um pouco da saúde dos seus principais jogadores, aí o Romulo, o Daniano e o Jalen Johnson. A gente tem essa situação dos jogadores que são muito altos e magros, né, que eles têm uma tendência a lesionar-se, eu acho até naturalmente pela complexidade física. E aí a gente tem muitas histórias de jogadores antigos, né, mais antigos, que eram altos e magros assim, e sempre sofreram muito com lesões. É o caso de Porzingis, que sofre também com isso. É o caso, foi muito jogador, Sean Bradley, antigo, né, da minha época de início da NBA, que era Yao Ming mesmo, também muitas lesões. E aí a gente realmente fica com esse pé atrás em relação a esses dois gigantes aí, o Wembanyama e o Chet Holmgren. Chet Holmgren, se eu não me engano, perdeu até a primeira temporada dele na NBA já por uma lesão grave, né? Ele não jogou a primeira temporada. Torçamos que eles venham bem. Teve um primeiro empate aqui da temporada entre Rio de Janeiro Almirantes e Alfenas Ciengos, do nosso amigo Marco Ferreira, que hoje não está participando aqui com a gente, mas é figurinha carimbada aqui no nosso podcast. E um jogo com equipes assim, com muitas figuras conhecidas, mas algumas podem estar não está no seu melhor momento. E aí, o que é que você pode falar desse empate aí, Vilmar? Rio de Janeiro jogo, acho 3, Alfenas Ciengos 3. Eu achei um empate assim, que as equipes não jogaram muito bem, nenhuma das duas equipes jogou muito bem. O Ciengos tinha mais potencial para entregar alguma coisa, mas McCollum, Embiid, que eram jogadores que se esperam mais do que eles entregaram, acabaram entregando muito pouco, né? Acabaram realmente muito mal. Não vejo muito futuro nessas. Falando em lesão, o que é que você acha? Assim, muita gente dizendo que o Embiid não serve mais para a NBA fisicamente, né? E essa primeira partida foi um pouquinho, eu acredito que, assim, animadora para quem esperava que ele já fosse se aposentar, mas desanimadora na produção, no volume de jogo. O que é que você acha? Ainda dá para contar com Embiid no fantasy em alto nível? Cara, é difícil, né? Porque, assim, muitas lesões. Ele, quando ele joga e ele tem sequência, ele consegue realmente
fazer diferença, tanto no Sixers na NBA quanto em qualquer time de fantasy. Então, ele é um jogador muito especial que pontua muito bem para fantasy, né? É um pivô que pega muito rebote, que dá toco, que faz muito ponto, que ainda consegue arremessar de três, então, assim, dá assistências. É um jogador muito especial. O problema dele é a questão de saúde física, né? Era esperado que ele nem começasse a temporada. Começou, mas já não começou no nível que se esperava, que precisa dele. E aí é aquele negócio. A questão do Embiid é que já são muitos anos nessa situação, né? É uma situação parecida com a do Zion. São muitos anos em que você está esperando, dizendo assim, ele joga muito, faz muita diferença e só precisa do físico. Mas o físico não vem. São muitos anos nessa situação, então começa a virar uma questão de fé, sabe? De você acreditar em algo que você nunca viu. Então, não me parece que a situação é boa para o Embiid. Talvez a melhor possibilidade para o Sixers seja conseguir montar um time onde não se necessite do Embiid para chegar aos playoffs bem. E aí ter o Embiid bem nos playoffs. O Embiid bem ali durante aqueles meses finais ali, final de temporada dos playoffs. E me parece que no prazo, temporadas longas, não me parece que ele vai ser jogador regular para conseguir estar sempre em quadro. Então, mais isso. E para Fantasy acaba sendo um terror, né? Porque, assim, um jogador com esse histórico, se a equipe estiver indo para os playoffs bem, ele acaba sendo poupado no final da temporada regular, que é onde ocorrem os playoffs do Fantasy. Acaba sendo bastante complicado ter o Embiid, né? Ter o Embiid, porque por mais que ele possa ser muito útil para os Sixers, nesse momento da temporada, muito provavelmente o Sixers vai estar querendo segurar os minutos deles se eles estiverem bem classificados para ir para os playoffs. E eu digo isso, o pessoal da Liga de escutar isso, eu tô lascado, porque eu tenho Embiid lá e tô oferecendo para troca. Mas a verdade é a verdade. Agora, é aquele negócio, né? É o tipo de jogador que se engata um playoff bom, ganha a liga. O cara, a última temporada que ele teve saudável, ele foi MVP da NBA. Daí você tira, né? Assim, é aquele negócio, né? Fantasy tem muito sorte. A gente não falou muito sobre isso, mas você precisa, no Fantasy, o principal é você se manter entre os principais times. Se manter ali no top 10, no top 5, manter seu time bem. Porque uma hora vem. Uma hora você consegue ganhar, mas depende da sorte também. Depende de lesões, depende do momento certo, do jogador certo. Às vezes um jogador se lesiona e o teu jogador que você nem mal usava era o reserva e entra no lugar e brilha durante os playoffs. Tem muita coisa que acontece. Então, o trabalho é se manter entre os principais times e aí torcer para que as estrelas se alinhem no momento certo para você. Pois é. E aí essa partida foi 3-3. Destaque aqui no Rio de Janeiro Almirantes para Jamoran, né? E assim, Bana Adebayo, que inclusive eu estou olhando aqui o box score já do jogo da segunda rodada e parece que ele está tendo uma grande partida. Mas é alguém também que já se imagina que o melhor momento já passou para o Fantasy. O que é que você acha desses dois jogadores, Jamoran e Adebayo? O Jamoran, ele fez muito ponto, né? Ele foi muito importante na NBA. E para Fantasy, se espera mais assistência, né? Ele deu pouquíssima assistência, então não fez tantas bolas de três, assim, é um jogo bom, mas não achei esse jogo fantástico. Se você tira os 35 pontos, o jogo vira um jogo bem fraco, para falar a verdade. Ele precisa contribuir mais no Fantasy, é um jogador que a gente pode esperar mais. O Adebayo eu nunca achei ele tão bom para Fantasy, ele é aquele tipo de jogador que é melhor na NBA do que no Fantasy, né? Porque ele não é um grande pontuador, ele é um cara mais defensivo, mas também não dá tantos tocos e roubos, às vezes ele consegue, mas não é o que ele busca muito, né? Então, ele é um jogador que na NBA ele tem impacto muito grande, porque é muito inteligente, ele facilita o jogo do time, defensivamente ele é absurdo, mas no Fantasy ele nunca foi jogador top que ele NBA. Temos a partida. Ele tá jogando junto com o Kelaware agora, né? O Kelaware foi reserva no primeiro jogo, no reserva para o Jovic, mas agora parece que ele tá jogando titular. Então, talvez o Adebayo jogando ao lado de um pivô, ele jogando na posição 4, talvez seja o ideal para ele. Mas é muito começo de temporada, para a gente ter aí certeza de alguma coisa, mas realmente
parece estar tendo uma partida muito boa hoje, né? E tanto ele quanto o Pingou que entrou, que ela, como eu falei, é um jogador que pode explodir, um jogador que pode explodir. Piracicaba, Fazenburg e o Big Burners. Aparentemente o Piracicaba Fazenburg foi 4-2 para o Big Burners. Aparentemente o Piracicaba Fazenburg está em tank. Pelo menos imagino pela escalação. É uma escalação com jogadores de segunda prateleira aí das equipes, né? Enquanto o Big Burners tem como destaques maiores o Lavin, né? E o Jarrett Allen, sendo que o Lavin fez uma boa partida de estreia, agora o Allen uma partida muito discreta, até para o nível dele médio, né? 4 pontos e 4 rebotes, que são 2 itens que ele normalmente... E a questão dos tocos, né? Que ele colabora. Mas uma vitória de 4-2 de duas equipes que não parecem, nesse primeiro momento, que estarão disputando o título, pelo menos. O Fazenburg, assim, o Burners teve uma partida terrível e ganhou. Mas foi uma partida mesmo, né? O Lavin, mais uma vez, fez muitos pontos, mas pouquíssimas assistências, nada de rebote, não contribuiu com estoques. Não foi um jogo realmente bom, né? Caiu o Jalen Williams, que meteu 4 bolas de 3, deu 4 assistências. Foi um jogador aí que melhor contribuiu nessa partida. E assim, me parece estranho fazer isso. O Fazenburg tem time para disputar, tá? Você pode escalar um time com outros divididos, o Jaden McDaniels, o P.J. Combe, Jimmy Butler, Quentin Grimes e Tristan da Silva. Eu também não entendi muito essa escalação do Big Brother. Assim, eu entendo que esse time dele talvez não seja para ser campeão, de fato. Não, mas assim, me parece estranho ele estar tancando tão pesadamente com essa equipe. O time dele está longe de ser ruim. Está bem longe de ser um time ruim. Ele tem um time que pode dar bastante trabalho, pode incomodar. Ele está aí uma troca, não sei nem como é que tá os ativos dele, Pix, não deu uma olhada nisso. Mas ele está aí, uma troca, uma estrela, e ele tem algumas peças que ele pode trocar. O Ed Combe é um, o Quentin Grimes é outro, ele pode conseguir fazer algumas trocas que tragam aí a estrela, o jogador diferenciado que possa botar ele no título. Não consigo entender que tem que tão pesado dele nesse momento, não. E, às vezes dá para você esperar um pouquinho, né? Para ver se vai mesmo ou não. Tudo bem, seria fazer facilmente o Ben Burns. Agora, o Burns sim, ele assusta. É uma equipe que me parece bem frágil para essa temporada. Vamos para Toronto Mavericks contra Williana e Andy. 4-3 para o Toronto Mavericks. Aparentemente um time que conta aí com a saúde de Anthony Davis para ter uma grande temporada, o Toronto, né, que foi o vitorioso nesse confronto, enquanto o Williana tem 3 jogadores aí e se espera muito, né? Pode ser que não façam, agora que se espera muito e até que entregaram nessa primeira rodada. E aí, mas não foi suficiente para vencer. O que é que você gostaria de destacar desse jogo entre essas duas equipes? Eu achei que o jogo não foi do nível tão alto quanto poderia ser, apesar de que tiveram algumas atuações muito boas. Jamal Murray jogou muito bem. É uma excelente partida. O Nuggets, né? Um jogo muito bom também, né? Mas, em geral, Benny Avdia, eu espero bastante dele para essa temporada. Acho que ele é um jogador que pode mudar aí de patamar nessa temporada. Vai ser Sabão jogou muito bem. O jogo realmente teve mais espaço nesse jogo e conseguiu aí uma performance acima do que ele fez na temporada passada. Eu acho que essas duas equipes têm mais a entregar do que entregaram nesse jogo, tá? Tem mais a entregar. A vitória do Mavericks em cima do Andy, do William Oyandy, né? O Kevin Durant e Zion Williamson devem ser sempre respeitados, são belíssimos jogadores, né? O Jokic começou a temporada aí como titular, inesperadamente, não esperava, mas ele tá aí.
mantendo o nível de baixo de atuações das últimas temporadas dele, mas é isso. Não me parece nenhuma das duas equipes que vão disputar o título, mas podem dar um trabalho, podem dar um trabalho. Eu acho que eu vejo mais futuro no Mavericks, né? Tem aí o Abdi, o Setaban, o novato Igor Damian aí, então eu acho que eles têm mais potencial, digamos assim, né? Se vai se manifestar, não sei, mas o Yandy, basicamente o que ele é hoje, ele não tem muito para onde ir, a não ser o Bobby Carrington, que pode melhorar, mas não vejo ele como uma estrela para um jogador que vai fazer uma grande diferença e levar um time, e levar o patamar de um time. Eu acho que ele é mais capaz de fazer parte de um pacote para uma troca para trazer um outro jogador mais relevante. Mais uma partida aqui entre Campina Grande 13ers e Franca Sapateiros. Eu tenho um carinho grande por esse Campina Grande 13ers e acho o GM dele um cara bonito, charmoso, inteligente. Sou eu, né? O GM dessa equipe. Comecei com a derrota aí, com 2 jogadores praticamente zerando aí na contribuição. E mas Siakam vindo para mais uma temporada forte, né? Primeira rodada, o cara já tá dando desculpa, cara. É inacreditável. Lesões estão levando 3 jogadores lesionados aí. O Portes vive lesionado. O Chris Paul tem 50 anos. É o quê, cara? Sabe? Não tem muito o que fazer. História do Franca Sapateiros, né? Com um time que tem suas peças, né? Tem o Michael Bridges, que é um jogador de aço, né? Ele jogou todos os jogos. Ele realmente é recordista de jogos, né? Brandon Ingram aí jogando muito tempo, né? Ele joga muitos minutos e todos os jogos praticamente, né? Né? Se eu não me engano, a chegada de Brandon Ingram no Toronto Raptors, você acha que vai impactar mais positivamente para ele e prejudicar, por exemplo, Scottie Barnes e Quickley ou alguém mais que você... Ou você acha que ele vai assumir esse protagonismo lá no Raptors? Nos 2 primeiros jogos, eu acredito que ele tem protagonizado. Cara, o Brandon Ingram é um jogador que tem as skills de uma estrela, mas ele não consegue, ele não entrega como uma estrela. Eu já desisti do Brandon Ingram no sentido de altíssimo patamar e vai ser um jogador que vai compor o núcleo principal do equipe campeã, sabe, cara? Eu acho que o Brandon Ingram não é esse jogador. Eu acho que ele tem algumas características que são muito ruins para o basquete moderno. Ele não é um defensor de elite, apesar de ter um corpo de elite, ele não é um defensor de elite. Ele é um jogador que arremessa muito pouco de 3 e que as jogadas morrem na mão dele. Então, sinceramente, eu não vejo. Eu acho que o Toronto Raptors deveria se desfazer do Brandon Ingram e deixar a equipe crescer em torno de outros jogadores. Esperar o crescimento do Quickley, esperar uma performance cada vez melhor do AJ Barrett e principalmente o Scottie Barnes, né, que é o principal jogador deles. Eu acho que é o futuro do Toronto Raptors. Eu, sinceramente, não gosto da chegada do Brandon Ingram para o Toronto Raptors. Não acho ele jogador ruim, tá? Mas eu acho que ele pode ser o que o Andrew Wiggins foi para o Warriors quando o Warriors foi campeão da última vez. É aquele jogador que teve a ideia de que ele seria uma estrela, mas ele não foi. Mas quando ele foi para o Warriors e foi o 4º jogador mais importante do time titular, ele conseguiu ser importante no título. Né? Então, ali tinha o Stephen Curry, tinha o Klay Thompson, tinha o Draymond Green, e o Ingram era aquele 4º jogador. Era aquele jogador 4º jogador, era um titular, mas ele era meio que um Harrison Barnes. Ele não carregava o peso da responsabilidade, né, da equipe. Exatamente. Ele era uma espécie de Harrison Barnes do Novo Testamento para o Warriors. E funcionou. O Brandon Ingram, eu acho que ele pode ter mais sucesso e resultado numa equipe desse jeito. Quanto se esperar dele que ele seja o carregador de pontos, o cara que vai fazer volume de pontos da equipe, ser o principal ponte ofensivo da equipe, eu não vejo futuro. Eu não acho que o Brandon Ingram seja esse jogador, nem que ele vá se tornar esse jogador em algum momento. Já passou do tempo para ele. Julius Randle, o que é que você acha aí? Julius Randle que teve uma pontuação bacana, mas normalmente não contribui muito nas outras estatísticas. Né? Por incrível que pareça, eu gostei
eu tô olhando aqui os números do Randall, teve bastante assistência, teve stocks, né, 2 estilos no bloco, meteu 3 bolas de 3, que não é exatamente o foco dele. De verdade, eu gostei da pontuação do Julius Randle. Às vezes ele faz mais pontos que isso, mas contribui menos nas outras áreas. Eu não achei o do Randle, não. Nesse momento, ele é um cara que, nos últimos playoffs, foi muito bem, né, durante todos os playoffs, a não ser na série contra o OKC, mas aí também, né, a defesa do OKC é um negócio absurdo, né? Mas nas séries anteriores ele foi muito bem, então é um jogador que já teve muita dificuldade em playoffs na carreira dele, nos últimos eu acredito que ele foi bem, e eu gosto bastante disso para nossa temporada, não de um jogador que vai brilhar muito, mas é basicamente ser o que eu falei, por exemplo, que o Andrew Wiggins foi para o Warriors, sabe? Ser aquele jogador que compõe bem o elenco quando você precisa ele estar ali. Hoje o Knicks tem outras opções melhores, né? Tem o de lembrança, tem o Michael Bridges, então eu acredito que é o próprio cara que é um pivô, mas que sabe armar, sabe bater bola, então acredito que o Bridges está no lugar certo, na hora certa. Vamos ver se ele vai conseguir entregar o que é necessário para que o Knicks possa pelo menos passar dessa fase de final de conferência e chegar na final da NBA. Franca Sapateiro ganhou de 4-2. O último aqui que eu queria que você falasse, James Harden, que eu sei que é um jogador que você gosta bastante, não teve uma primeira atuação muito digna, mas eu também espero muito dele na temporada e acredito que ele vai crescendo junto com o início da temporada. Agora eu queria ouvir de você sobre Jonathan Kuminga, que ele, como é que chama? Se acha uma estrela, o Warriors não achou, né? Não chegaram num acordo, pelo menos que ficaram as duas partes felizes. Mas ele, pelo menos, imagina que ele é uma super estrela e que ele vai ter papel de protagonista na equipe que ele for. O que é que você acha desse jogador? Cara, assim, eu mudo meu nome para Luiz Márcio. O Jonathan Kuminga foi uma grande estrela em algum momento, tá? Ele é um bom jogador, mas nunca uma grande estrela, né? Acho que na vida, a vida em sociedade é mais ou menos isso, né? Todo mundo fica um pouquinho triste. Eu acho que o Warriors ficou um pouquinho triste, ofereceu mais do que gostaria para o Kuminga ficou um pouquinho triste, pelo menos do que gostaria. Mas é o que temos. Acredito que, como eu disse, ele veio para ser trocado. O contrato foi feito nos moldes para ele ser trocado. Acho que ele vai ser trocado. Mas teve um bom jogo. Teve um bom jogo, né, que nega tanto para fã quanto para a NBA. O James Harden, cara, eu acho que assim, o que pode se esperar mais dele hoje, em Fantasy ele teve uma pontuação baixa de estoques, né? Então não teve bloqueio, nenhum roubo. Mas eventualmente isso ele faz, ele é um jogador que é muito forte ali na questão de marcação ali embaixo da cesta. Ele hoje não tem muita habilidade para marcar armadores mais rápidos, mas ele compensa com inteligência, né? Quando não está com preguiça, porque às vezes ele está com preguiça. Mas o grande comprador que ele já foi. Embora no passado ele levou o título da Liga 3, né? Mas ele continua sendo um grande assistente, é um cara que mete bola de 3, um jogador bastante relevante. Ele não tem mais o volume de pontuação, né, de fazer 30 pontos todo jogo, mas é um ativo relevante, é um jogador muito bom ainda. Tanto para NBA quanto para o Fantasy, eu gosto bastante do James Harden. Achei que a carreira dele ia entrar numa decadência muito rápida depois do Sixers, mas no Clippers ele tem estado bem. Eu gostei dele desde o primeiro momento. Nunca mais venceu o Harden do Houston Rockets, mas acredito que ele tem bastante linha para queimar ainda. Não me parece ter um jogador em franca decadência. Vamos para o próximo confronto aqui, que tem um time conhecido por você aqui, que é o Fé na Planilha. Perdeu de 4-2 para o Birigui Buster. E aí os destaques do Fé na Planilha, Donovan Mitchell, e eu acredito que Drew Holiday e PJ Washington agradaram também o LaMelo Ball também, mas LaMelo Ball talvez se espere um pouquinho mais de números, que ele já se mostrou capaz de fazer. E o Nemba, que começou a temporada meio devagar, né, em relação ao que ele terminou a temporada passada. Já o Birigui Buster, que foi vencedor, escalou o Jalen Green aí, eu acho que até os reservas não jogaram, todos os 3 jogadores não
não entraram em quadra na posição de point guard. E tivemos boas atuações, uma atuação fantástica do Schengen, uma atuação tímida do Cooper Flag, que apesar de tímida, ainda contribuiu com alguns números. E Franz Wagner também se consolidando ali com aquele jogador que não entrega números fantásticos, mas que está sempre entregando bons números. O que é que você tem para falar sobre a sua partida? Uma derrota bem ruim, né? Uma derrota bem ruim aí, principalmente porque a equipe do Buster jogou com um jogador menos, né? Em relação ao Fernando Planilha, né? O Jay Huff, os dois jogadores do Pacers não jogaram nada, né? O Huff se espera bastante dele, uma vez que o Haliburton está fora da temporada, então espera que ele assuma esse custo, mas no primeiro jogo não foi o que aconteceu, né? Então é aguardar. De resto, os jogadores fizeram a pontuação mais ou menos esperada, né? Mas aí um grande jogo do Chão, um jogo muito bom também do Franz Wagner, acabaram que ofuscaram, que passaram por cima aí do pé na planilha. Creio que são duas boas equipes, né? Eu estou suspeito para falar, mas eu acredito que o pé na planilha tem potencial para ir nos playoffs. Talvez não seja uma equipe para título, né? Falta ali profundidade na posição de pivô, né? São jogadores assim, reservas, os pivôs, né? De Huff, Lopes, que são jogadores que não são titulares. Mas eu acho que é um time que vai bem, é um time que tem jogadores consistentes. O Drew Holiday começou bem agora no Portland, então talvez ele volte a ter um espaço maior do que ele teve no Celtics na última temporada. E eu acho que é isso aí, aí o Lamelo e o Donovan Mitchell levando a pontuação da equipe. No caso do Buster, é isso, né? É o Preenchego, o Franz Wagner e o Cooper Flag melhorando aí a contribuição dele. Eu acredito que é uma equipe que tem bastante possibilidades aí de crescer na temporada, se tornar uma equipe perigosa. Mas acho que falta um pouco ainda de força nos guardas, nos jogadores de armação. Não confio no não acho que ele vai ser um grande ativo no Suns. Eu acho que no Suns ele deve piorar em relação ao que ele fez no Houston Rockets. Então, não vejo essa equipe precisa de uma armação. Acho que se juntar a armação do pé na planilha com os bigs do Big Buster, é o time campeão aí. Vamos para o próximo confronto. Buenos Aires Troopers 6-1 no Cush City Gang. Olha logo o Cush City Gang aqui, se ele vem tancando ou se ele vem na Vera. Não dá para saber assim a priori. Talvez eu acho que venha para o tanque. E o time do Buenos Aires Troopers tem muitos jogadores interessantes aí na sua escalação titular. Scottie Barnes, Jalen Suggs, Peyton Pritchard mesmo, que tem o seu papel relevante no Celtics atual, Karl Anthony Towns e Rudy Gobert. Como é que você vê essas equipes? Vamos começar aí com a equipe vencedora, o Buenos Aires Troopers, né? Cara, eu sincero, eu gosto dessa equipe, tá? Eu gosto dessa equipe. Pode não parecer assim a primeira vez que o time com potencial assim de disputar o título, mas eu acho essa equipe muito forte. Eu acho essa equipe com um garrafão muito forte, né? O Naz Reid ali, o Rudy Gobert. Tem o Naz Reid e o Rudy Gobert na mesma equipe é sempre muito bom, porque são dois jogadores que às vezes um tira. Se o Gobert não joga, o Naz Reid joga, então pode ser bastante importante. Me parece que essa equipe foi montada inclusive para isso, porque tinha o Towns, né? Não sei se o Towns foi antes ou depois ele tá no Knicks, mas Eram três jogadores que eram do Timberwolves. Do Minnesota. Enfim, Scottie Barnes, sempre muito bom ter. O Peyton Pritchard deve ter bons números nessa temporada, né? Tem mais espaço no Celtics. E o Jalen Suggs, talvez ele perca um pouco de espaço, né? Mas ainda acho que ele é um jogador relevante, um jogador bom que contribui ali, faz o básico, né? Não dá para ter só estrelas. Então, eu gosto muito dessa equipe. O Payne tira um pouquinho do espaço dele, né? Na rotação. Exatamente, lá no Orlando. E a City Gang, cara, eu acho que é o que eles são mesmo, sabe? Eu acho que o que eles
É isso, tá bem acabado, que eles têm, e ainda tem o Conquento, né, lá do Hornets, enfim, tem algumas opções, mas acho que essa é uma equipe que realmente vai precisar apostar no draft, bolinha de ping-pong para eles. Não tem muita saída para eles, não. Mais uma partida que foi 6-1. Antimólogos da Baixada, 6. Samuel L. Jacksons, 1. Né? E aí o Samuel L. Jacksons tem algumas carinhas conhecidas, né? Então não foi uma derrota de um time que está tancando, é um time que está tentando jogar, mas teve atuações bem do seu elenco de apoio, principalmente, né? Teve atuações abaixo da crítica. Já o time do Antimólogos Abaixado é um time com boas estrelas, mas assim que tem um garrafão um pouquinho mais é um pouquinho abaixo do resto da equipe, mas parece uma equipe que tem potencial. Falta um pouco, né? Falta o detalhe ali, né? O Devon Mitchell também não é essas coisas todas, né? Jogou bem essa primeira rodada, então talvez valha a pena. Surpreendentemente foi titular, né? Pois Jogou é, 35 minutos, então acabou que 12 assistências, é um número bastante alto, jogou muito bem. Mas ainda não confio muito nele, não, sabe? Vamos ver, vamos aguardar o que vai fazer. Dane 5, como esperado, Antônio Edwards continuou muito bem. Muitos pontos, bola de 3, não deu tantas assistências, precisa dar mais assistência, mas jogou muito bem. Falta o pivô, né? Falta o pivô e falta um pouquinho de profundidade. Em relação ao Samuel Jackson, foi esquisito, cara, porque, assim, eu acho que eles deveriam estar tancando, sabe? Esse time deveria estar tancando. Por mais que eles tenham o Josh Giddey, o Kyle Leonard, o Domantas Sabonis, mas é só isso mesmo, sabe? O Red Shepard ainda não é um jogador tão relevante a nível de fantasy, então não acho que vá contribuir tanto. Chris Boucher já foi o tempo dele para fantasy, não acho que vai ser muito mais que isso. E assim, se você começa com o time escalando Jordan Poole, você já começa errado, cara. Não, não tem time Jordan Poole para nada. Obrigado pelo título do Warriors, Jordan Poole, mas sério, não foi uma atuação horrível, mas enfim, não acho que seja o cara, né? E aí tem sempre a questão Kyle Leonard, né? Tá também envolvido uma questão não de apostas, mas uma questão de fraude contratual na NBA, então sempre fica esse parênteses se vai acontecer alguma coisa com ele durante a temporada ou não. Mas enfim, eu acho que esse time, o Samuel L. Jackson, deveria estar num processo pensando na temporada que vem. Curralinho Baldes, 1. Pelada das Terças, 6. Né? Então, o Curralinho também é um time que não está tancando, levou de 6-1 na primeira semana, mas tem alguns jogadores interessantes, assim como Austin Reeves, que começou bem a temporada, né? Que é um jogador sempre também consistente, que joga muitas partidas, né? Se lesiona pouco. E o Giannis, que parece que veio uma temporada para relembrar o velho Giannis de alguns anos atrás, que chegou a ser MVP e campeão. Chegou a ser MVP, não chegou? Acredito que sim, no ano que foi campeão. Foi 2 vezes Foi? MVP, se não me engano. Eu acho que o Yannis foi 2 vezes MVP. Vou até consultar, mas eu acho que ele foi 2 vezes MVP. Pois é, e aí essa 2 vezes partida, MVP. essa Perfeito. partida foi ganha com uma grande atuação mesmo do Pelado das Terças, né? Pois é. Que contou com uma partidinha besta aqui de Aaron Gordon, com 50 pontinhos. Somente 10 de 3, né? Pois é, né? O lado das terças curralou o curralinho, né? O curralinho todo. Cara, todo castigo para quem troca Nikola Jokic é pouco. Cara, não se troca o Nikola Jokic. Você não faz isso. Trocou, vai sofrer. Tudo que tiver que acontecer, você vai sofrer. O time nem é ruim, mas também aquilo, né, cara? Apostou no Onyeka Okongwu, agora os Porzingis, embora o Porzingis esteja sempre machucado, então o Okongwu deve jogar bastante. Quero levar aquele jogador mediano que faz alguns pontos de quando. Giannis, Uber, Brown, é um time que é médio, deve pegar playoffs, mas não vejo grandes futuros para a equipe, não, sabe? Não se troca Nikola Jokic, eu digo e repito,
Não E se é troca isso. e sai impune, né? Não se troca e sai impune. Tem muitos anos aí de azar para ele. E principalmente não se troca pra eu, né? Podia ter trocado para mim. E Anyway, aí, essa equipe do Pelada das Terças teve atuações até dos que não se esperava. O Chris pois é, Middleton não se esperava tanto e fez partida do Vintage Chris Middleton. Vucevic sempre performando, né? Sempre aí à beira de ser trocado e performando bem o Vucevic, Paulo Banqueiro, esperado já, Aaron Gordon, uma surpresa. E aí o Bradley Beal, né? Que foi Bradley Beal, né? É impressionante a queda do Bradley Beal, né? Impressionante. Um grande contrato aí no Wizards, nada no Praticamente. Suns, virou sexto homem, foi jogado agora para o Clippers e é reserva no Clippers e, cara, nada, assim, é impressionante. Mas é um time com o Luka Doncic, com o Banqueiro, com o Vucevic, eu acho que é um time que tem boas condições de ir longe. E o Bradley precisa pelo menos virar um jogador regular, sabe? Esse tipo de pontuação dele é inaceitável. É o tipo de coisa que mata o time. E vamos para a última partida da primeira rodada, que aproveitou a gente vendo os jogadores e aí a gente tem essa oportunidade de estar conversando sobre eles. CG Goats, esse time aí é candidato, também tem um carinho especial por esse time aí, pelo GM desse time. Jogando contra a Amazon Summer Gators, que também é um grande time, né? Tem boas peças, tem umas espécies de apoio aí que não são tão fortes como o time as peças de apoio do CG Goats, mas foi equilibrado o confronto. 4-2, né, que significa que houve um empate em uma estatística. Então, uma estatística que vire teria tido outro resultado a partida, né? Inclusive, os pontos foi 111-110. Então, poderia ter tido outro resultado essa partida. Foi a partida mais equilibrada, até pela boas partidas de Shea e de Maxi, pelo Gators. O que é que você pode falar sobre essas férias dessas duas partidas aí? Eu posso falar que se eu tivesse duas rodas era uma bicicleta, né? Então, não tem si, né? Ganhou, perdeu. Sexto Gols, muito bom, muito bem montadinho. White, jogador muito bom, jogador que deve ter uma pontuação muito boa essa temporada, na ausência do Jason Tatum, que surpreendentemente não está cogitado fora da temporada, né? Cogita-se que ele volte, que é impressionante, impressionante. Parece que foi feito Diante da lesão, né? um tratamento diferenciado, né? Um tratamento nunca antes feito e me parece estar dando bons resultados, né? Mas vamos aguardar, né? Volta de lesão sempre é complicado, tem lesão muscular, tem toda a questão do ritmo de jogo, mas surpreendente, né? E Jaylen Mas, Brown, assim, o que é que você acha que, de repente, começou tantas lesões de Aquiles na NBA? Assim, então, foram 3 ou 4 jogadores assim, importantes ano passado, que Lila, Halliburton. o Wiseman. Pois é, então, assim, será que é algum excesso de treinamento, excesso de, não sei, de algum tipo de trabalho de força, que o organismo está ficando pequeno para o nível de exigência física do esporte? Então, o Wiseman, ele se lesionou no primeiro jogo, né? Então, assim, é muito difícil dizer sobre lesões, né? Porque a gente só tem o resultado, a gente não tem o e se, né? Aí, se tivessem menos jogos, e se o cara fosse poupado? Não tem como dizer se o cara teria se lesionado ou não. Lesões são sempre muito complicadas de julgar. E com relação àqueles, eu acho que a gente precisa. Claro que no último ano, com muitas lesões, não sei se foram 4 ou se foram mais, eu não estou com essa informação certa na cabeça, mas no ano anterior parece que não teve nenhuma. Então, assim, a gente olha para o Pois é, retrato atual e fala. isso que me chamou a atenção, porque o grande vilão do jogador de basquete sempre foi tornozelo e joelho, né? Então, assim, a gente não via muitas lesões de Aquiles. E aí, de repente, na temporada, muitos. E hoje já não aparece. O Kevin Durant
era uma lesão que encerrava carreiras, e hoje já não me parece essa realidade, não. Kevin Durant é a maior prova disso. Por outro lado, o Klay Thompson, Depois dela, não foi mais o mesmo, né? mas ele teve duas lesões, né? Ele teve Aquiles e teve também o ligamento cruzado, então foi uma outra situação, teve um agravante, né? Mas, enfim, é difícil dizer. Vamos ver como é que os jogadores voltam. O Lillard já é mais velho, né? Então, talvez não seja um bom exemplo a volta dele. Mas o Tatum talvez seja. O Tatum, o Wiseman também não rendia tanto, então não dá para fazer uma boa comparação. Mas eu acho que o Tatum e o Haliburton vão ser bons casos para a gente estudar se os jogadores realmente estão se recuperando melhor da lesão de tendão de Aquiles ou foi um caso mais pontual do Kevin Durant. Pois é, então essa foi a última partida, né? Shai Gilgeous-Alexander. O CJ Golds é um time muito forte. O CJ Golds é um time muito forte, um time realmente muito forte, principalmente se o Jason Tatum não voltar ou voltar com menos espaço. Aí você potencializa a pontuação de Derek White e de Jaylen Brown. Então, não gosto do Devin Vassell, nunca gostei dele. Acho ele um jogador fraco para NBA, acho um jogador mediano para Fantasy. Cada vez ele vai ter menos espaço, então não gosto do Vassell. Acho que outros jogadores deveriam ocupar espaço, talvez ali o Terry Eason, enfim, mas não gosto dele Vassell. E em relação ao Amazon Summer Gators, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey são dois grandíssimos jogadores, dois jogadores que fazem muita diferença, mas assim, me parece que ele tem pouco poder de fogo nos seus bigs, né? O Yabusele é um reserva, no máximo ali no Knicks, não me parece que vai ser jogador para fazer tanta diferença, e o Jalen Duren é um bom jogador, mas não acho que vai ser o diferencial, então ele precisa trabalhar mais aí, trazer pelo menos um big que seja mais relevante para conseguir ter uma equipe que consiga disputar um título, mas o CJ Golds eu vejo realmente com bastante condições de disputar o título. Eu acho que entra aí no grupo de equipes com condições de disputar um título. Pois é, passamos por todos os jogos da primeira rodada, foi bom para a gente conhecer um pouquinho mais da Liga 9, né? Teremos boas equipes aí que disputarão o título, né? E aquela... O título que o Paranapanema já conquistou, eliminando no caminho um tal de Campina Grande. O Palastrão, pois época... Ele foi o maior acidente da história do Fantasy. O líder de tudo, e aí foi eliminado pelo grande Paranapanema, que acabou com o Lamelo Ball no seu auge, levado ao título. Pois é, aí lamentavelmente aconteceu o alinhamento das estrelas, como você falou, esse dia. Exatamente. Aí, você conseguiu a vitória, Cara, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? Nós chegamos, inclusive, a trabalhar juntos por um período, né? E tê-lo aqui participando com a gente aqui Era sempre uma figurinha que, quando quiser participar, estará convidado aí para fazer parte da... Conhece demais de fantasy, conhece demais de basquete, e foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazerzão meu, cara, prazerzão meu, e a gente fez um podcast uma vez sobre MMA, eu me recordo, mais focado no UFC. Pô, a gente podia fazer outro, né? Mas foi um prazerzão estar aqui, cara, bacana, espero que a galera goste aí do podcast, goste aí das informações, dos insights que a gente trouxe aí também. Se tiver alguma besteira que a gente falou, que deve ter tido muita mesmo, é só botar aí nos comentários, xingar a gente, que a gente tá aí para isso mesmo, para ser xingado. Eu sou xingado e o Gustavo leva o pau. Não, nada disso. Pois é, então agradeço aí o pessoal que nos acompanha, né? Eu acredito que realmente alguns insights acabam sendo interessantes aí para você melhorar suas equipes aí na liga, e voltaremos na semana que vem com mais um episódio do Fantasy Basket da Multisize. Boa noite, bom dia e boa tarde.